Olá, bom dia. São 6 horas e 3 minutos. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. No primeiro dia de campanha eleitoral em Mato Grosso, é tímida a agenda, mas sobram muitos ataques, principalmente denúncias até mesmo de plágio. Já no cenário nacional, a Justiça Eleitoral será implacável, diz o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, muito bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Vamos que vamos, um dia muito quente, né? Já começou oficialmente a campanha política. Tem muito assunto para a gente tratar aqui. Vamos lá. É isso aí. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Seja bem-vindo nesta quarta-feira. Hoje é dia 17 de agosto. Passando rapidinho mesmo, a eleição tá aí já, praticamente, né? Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, o Daniel Petengil, bom dia a você que acordou bem cedinho para ficar bem informado com a gente. Vamos embora. É isso aí. Seguindo em frente, então, Daniel, já vou jogar essa bola agora para você trazer para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. E você vai se preparando, viu? Hoje você já viu o cenário quente político no primeiro dia que começou a campanha eleitoral. Isso na terça-feira. Hoje nós vamos trazer para você muitos elementos. Então, Daniel, agora trazendo para a gente os principais destaques. É contigo, Dani. Vamos lá, Luciana. Quarta-feira, né? Edição 10937. O estado já confirma 6 casos de varíola dos macacos. Tem 21 suspeitos, né? Mais 2 casos foram confirmados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, né? Essa doença que tem preocupado aí todo o Brasil e todo o mundo. Na parte direita aqui para cima, queda do Portão do Inferno. Motorista recebe alta após 3 meses, né? O Daniel Francisco Salles, aquele motorista de caminhão que caiu lá no despenhadeiro do Portão do Inferno e milagrosamente se salvou, né, com algumas fraturas, né, já teve alta, né, alta médica, está em casa. Logo abaixo aqui, premeditou e criou álibi. Jovem se incomoda com morador de rua e comete crime. Um crime absurdo, um filho de um comerciante lá em Chapada dos Guimarães que se incomodava com a presença de moradores de rua na frente do estabelecimento do pai dele, simplesmente assassinou uma pessoa por conta disso. Realmente a gente tem vivido cada situação. Aqui leite, cenário complexo, puxa alta no preço. Aqui a foto do Timar de Oliveira, com quase R$11 esse litro de leite aqui, feita ontem essa foto. E a tendência é que, até por conta da estiagem, o preço continue alto e subindo aqui em Mato Grosso. Na parte esquerda aqui da capa, temos os rivais iniciam de forma tímida os projetos eleitorais. No detalhe, a foto de Márcia Pinheiro e Mauro Mendes. Começaram um pouco devagar ontem nas redes sociais, mas como disse a Luciana, teve polêmica sim, né? Logo abaixo, solenidade no TSE, Bolsonaro e Lula ficam cara a cara. Pela primeira vez isso aconteceu ontem na posse do Alexandre de Moraes como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí, são essas as principais chamadas do Jornal A Gazeta desta quarta-feira. Obrigada, Daniel, por trazer para a gente esses destaques e vamos com certeza mergulhar nesses assuntos políticos, principalmente nesta terça-feira, porque começou tímido, né? Então, a gente vai mostrar para você um pouquinho dessa timidez, mas também das tensões presentes nesta última terça-feira. Mas agora a gente, antes de começar a falar, né, sobre esse processo eleitoral, professor, sobre a campanha, Mauro Mendes fez a abertura ontem, um ato ecumênico, a Márcia Pinheiro ficou trabalhando no plano de governo, porque tem uma tensão instalada, principalmente nesse aspecto, a gente vai te contar tudo daqui a pouquinho. Tem o pastor Marcos Retella, que fez praticamente já um anúncio com tom religioso também, claro, ele é pastor e vai assumir essa tônica, né? Moisés Franz, a princípio, ainda não cumpriu nenhuma agenda ontem, mas a gente vai trazer aqui melhor os elementos. Mas antes disso tudo, gente, eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Quem é o coordenador da campanha da primeira-dama Márcia Pinheiro, rumo ao Palácio Paiaguás, professor? Mário Nadaf. Não, é o prefeito Emanuel Pinheiro, Mário Nadaf é coordenador, né? O coordenador da campanha. Técnico é ele, juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas o grande nome que está coordenando tudo é o prefeito, né? O grande articulador de tudo isso é o Emanuel Pinheiro. E aí eu te pergunto, Daniel, ele precisa cumprir todo um rito
para se licenciar e, de fato, assumir a campanha, estar junto de Márcia Pinheiro, lado a lado, ou não? Ou ele pode sair da prefeitura, trabalhar em nome da campanha e continuar como prefeito, porque até o momento chegou o pedido de licença do prefeito? Não está, isso é realmente uma coisa estranha, né? Porque ele próprio já havia anunciado na semana passada que iria se licenciar oficialmente do cargo, justamente para poder se dedicar à campanha da primeira-dama e tem que se dedicar de forma firme mesmo e diariamente a isso. Só que até o momento não foi oficializada essa documentação aí, esse pedido não chegou até a Câmara e o prefeito continua como prefeito oficialmente, né? Então, é curioso e com a palavra Juca do Guaraná e o próprio prefeito Emanuel Pinheiro. Já que você chamou então Juca do Guaraná, vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara de Vereadores sobre então o fato de que não chegou na Casa de Leis o pedido para a licença do prefeito da capital. Roda aí. Essa é uma questão de cunho pessoal dele, né? Chegando aqui na Câmara, será votado, será apreciado a licença do prefeito Emanuel Pinheiro. Vai pedir licença, dando espaço para o vice-prefeito, que é José Roberto Stoppa. Eu acho que não teria dificuldades aqui, não. A oposição está reclamando a respeito? Até agora eu não vi ninguém reclamar, não, dessa possibilidade. Na quinta-feira passada, a vereadora Michele, o vereador Diego e também o vereador Devay Cabral discutiram sobre e não estão contra, né, essa licença do prefeito. O senhor concorda com isso? Ele deve se licenciar? Concordo, não só concordo, eu acho que é o correto, né? Para que ele possa se dedicar na campanha da dona Márcia Pinheiro sem estar no cargo de prefeito. Se ele estivesse no cargo, podia até alguém falar que ele estava usando de interferência do mandato de prefeito para favorecê-lo. Então, isso não vai acontecer. Vamos lembrar aqui qual é a conduta, Daniel e professor, de um gestor, né, que quando coloca o nome à disposição de um pleito, permanece no cargo, ele precisa cumprir um horário comercial, digamos assim. Como assim? Tudo bem, então ele não vai se licenciar. Antes do início das atividades, às 8 horas da manhã, ele pode sim fazer campanha. Na hora do almoço, quando acaba a atividade, por volta das 6 horas da tarde. Professor, o governador Mauro Mendes vai ter que agir assim, porque ele continua governador e vai à disputa, ele vai para a reeleição. Então, precisa se cumprir todo esse horário. Não pode furar essa tabela, professor. Isso é ilegal. O ato comendo que foi às 7 da manhã. Foi às 7 da manhã, começou tão cedo porque justamente depois o governador foi trabalhar. E aí, por que será que o prefeito da capital não encaminhou esse pedido de licença ainda? Na teoria, tudo isso é muito lindo, mas na prática acaba não funcionando, né? Você vê que Emanuel Pinheiro já está em campanha já há muito tempo, antes mesmo da própria nomeação, indicação da sua esposa Márcia Pinheiro como candidata a governadora do estado de Mato Grosso. Isso é fato. Uma formalidade necessária, acredito eu, até em respeito ao próprio cidadão cuiabano que votou em Emanuel Pinheiro enquanto prefeito. À medida que ele não é prefeito e se afasta para a campanha, aí eu acho que tem algo realmente natural. Independente de pedido ou formalidade alguma, Emanuel Pinheiro iria estar fazendo a campanha para Márcia Pinheiro e está absolutamente envolvido com essa campanha, né? Eu acho, inclusive, que poderia ter partido dele essa iniciativa de imediatamente pedir junto à Câmara de Vereadores, né, essa questão do afastamento para a campanha. Mas se isso ainda não aconteceu, eu não sei porquê, né? Já deveria ter acontecido. Tanto o Mauro Mendes quanto o Emanuel Pinheiro têm essa responsabilidade, esse respeito, pelo menos deve ter esse respeito, essa hombridade, esse compromisso com o cidadão cuiabano e mato-grossense, principalmente cuiabano, no caso do Emanuel Pinheiro, né, e mato-grossense, no caso do Mauro Mendes, de, em respeito ao cidadão, pedir o afastamento para a campanha. As prioridades serão realmente a campanha política. Um sintoma disso são os 24 deputados estaduais aqui de Mato Grosso, né? É muito aguardado que nas próximas sessões fiquem esvaziadas, né? Assembleia Legislativa. Já estão fazendo o giro pelo interior, já estão se dedicando às bases eleitorais, né? Ontem houve sessão, tudo bem, teve quórum, mas é bem aguardado. Inclusive o próprio presidente Eduardo Botelho, que no passado ameaçava inclusive de cortar o ponto dos colegas que não estivessem presentes em todas as sessões, já amenizou um pouco esse tom. Ele já sabe que ele próprio não vai estar presente sempre, né? Agora diariamente ali no parlamento,
nessa reta final, né? A gente já falou que essa campanha vai ser curta, 45 dias, né? 45 nós temos, então eles têm até pouco tempo aí para poder pedir voto e vão priorizar isso. Muito obrigada, Daniel Petencio. Bom, gente, agora vamos mudar de assunto. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre as eleições 2022. Mas agora eu vou para uma participação ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer para a gente detalhes do que aconteceu na Assembleia Legislativa em relação àquele projeto polêmico sobre a caça aqui em Mato Grosso. Um projeto que foi apresentado pelo deputado Catani. Vamos então com a Oliveira, que vai responder para a gente. Oliveira, como foi a discussão ontem desse projeto lá na Assembleia Legislativa em relação à liberação da caça aqui no estado de Mato Grosso? Bom dia para você, conta tudo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. O projeto polêmico, como você disse, acabou sendo retirado da pauta, né? A Comissão do Meio Ambiente acabou retirando. O projeto de número 16/2022, que prevê a liberação da caça em Mato Grosso, foi retirado da pauta durante a reunião da Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos na terça-feira. A matéria polêmica é de autoria do deputado estadual Gilberto Catani, do PL, e tramita na Casa de Leis desde o início deste ano. Durante as discussões, o deputado Wilson Santos, do PSD, que é membro da comissão, fez duras críticas ao projeto e orientou que o colega desista da proposta. De acordo com a proposta de Catani, o projeto visa o aumento da interação entre homem e natureza, o fomento espírito associativista para a prática do esporte, o controle populacional de espécies consideradas ameaças ao meio ambiente, o incentivo à conservação e manutenção de habitats e conservação de espécies ameaçadas de extinção. O texto diz ainda que o exercício da caça poderá ocorrer em áreas públicas ou privadas que dependem de autorização. E um detalhe, né, gente? Durante esse bate-boca que teve entre o Wilson Santos e os demais membros lá da comissão, o Wilson Santos disse o seguinte, abre aspas, não é cultura do mato-grossense a prática desse tipo de esporte, ou seja, a caça de animais. E ele é totalmente contra a aprovação desse projeto, que vai demorar para voltar a ser discutido, né? Precisa passar, inclusive, por uma audiência pública que o próprio Catani decidiu convocar, com a presença de especialistas e da população de uma forma geral, para depois voltar a ser discutido e, quem sabe, ser votado. Voltamos com vocês. Obrigada, viu, Oliveira, pelas informações. Bom, claro que é um projeto polêmico, a princípio chega até causar aí, além de estranheza, uma certa indignação, porque a agenda ambiental é um grande clamor das principais nações, Daniel. A cada conferência mundial, professor, a temática ambiental está ali no topo das discussões. E nós não temos, nesse momento, esse clamor para que a gente possa estar liberando a caça. Muito pelo contrário, muitos países trabalham numa inversão desta relação. Então, ou seja, de fato, merece muita discussão, muito amadurecimento, precisa se entender, afinal de contas, esse projeto nasce para beneficiar alguns setores, por exemplo, o bélico, talvez o turismo de caça, enfim, também tem interesses econômicos em jogo e também tem questões ambientais importantes. Nós sempre aqui passamos por embates porque temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, esses biomas quase únicos no planeta. E o tom pede-se ainda mais preservação. Quando a gente fala de caça, fica a tônica da matança de animais de forma indiscriminada, Daniel? É a política que o Brasil precisa, que Mato Grosso merece ou não? De fato, precisa ter, sim, uma discussão realmente muito séria. Tipo de proposta que não tem necessidade e urgência nenhuma, né, de ser votada agora. E é muito polêmico, como você já destacou, até porque ali no projeto de lei, ele não deixa discriminado, bem explicado, para que seria essa liberação da caça, porque uma forma a gente pode pensar que é para o controle de pragas, como é dito, né? Como o javali, até o próprio jacaré no Pantanal, que tem em abundância, mas não é muito para isso, né? O projeto de lei deixa em aberto aí a caça esportiva e turística para qualquer
região do estado e qualquer animal, né? Então, realmente, por isso que causou estranheza. A proposta tem que ser muito mais discutida. O próprio Catani concorda com isso depois do embate ali com o Wilson Santos. Ele, Catani, pretende fazer uma audiência pública e trazer especialistas para que explique a necessidade dessa proposta, né? Mas, politicamente, a gente entende de que forma que o Gilberto Catani, deputado, está atuando, né? Vamos lembrar daquelas 3 letrinhas, CAC, que é colecionadores, atiradores e caçadores, né? O Gilberto Catani é um ativista e defensor das armas, ele que defende a flexibilidade das armas para a população e também está agora defendendo um mercado maior para os caçadores turísticos e esportivos do estado. Ele está fazendo aí isso, tipo de proposta que reforça ali politicamente Gilberto Catani junto à base eleitoral dele, ele que também é um candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa, mas de fato, realmente esse tipo de proposta não pode ser feita a toque de caixa, causou polêmica e reação no país inteiro, né? Porque justamente como você disse, vai na contramão de todas as medidas preservacionistas e de conservação ambiental que existem atualmente no país e no mundo todo. Então, esse tipo de proposta tem que ser muito melhor discutida, né, sobre todos os primas, para depois, lá na frente, serem apreciadas e votadas pelos parlamentares. Obrigada, Daniel. Professor Haroldo, pode, por favor, colocar aqui a sua opinião em relação a esse projeto que é polêmico, que assusta muita gente. Claro, professor. assusta, né? Assusta, imediatamente assusta por conta exatamente do tema a ser abordado, que é altamente polêmico. Agora, veja bem, um projeto como esse, eu acredito que ele só é cabível, né, na medida em que realmente existam riscos à agropecuária, né, riscos ao meio ambiente. Porque se você pegar, por exemplo, a proliferação de javalis, né, e o prejuízo que os javalis hoje causam à agropecuária, não é brincadeira. Eles se reproduzem muito rapidamente e ficam absolutamente num descontrole muito grande. Isso é realidade, inclusive, em outros países vizinhos aos nossos, né, onde o javali tem sua origem na Argentina. Percentualmente, o prejuízo econômico é gigante, né, nas plantações de trigo, nas plantações de soja, nas plantações de milho. Ponto. Agora, qual o tamanho disso? Quem tem que apresentar para nós não é nem o deputado Catani, né, ou se for por ele, que ele tenha sido auxiliado por técnicos da SEMA, por pessoas especializadas e que mostrem realmente que hoje a agropecuária no estado do Mato Grosso, assim como o meio ambiente, numa possível proliferação de doenças causadas por esse crescimento dessa quantidade de javalis ou de outros animais, né? Realmente ele precisa convencer a sociedade de que esse projeto tem um fundamento importante para que ele seja aprovado. O que faltou exatamente e vem faltando é exatamente essa leitura técnica, a meu ver. Uma coisa é o deputado Catani defender uma ideia, defender algo com relação a essa caça, né? A outra é você criar uma tese, né, com base bem estruturada por meio de técnicos e dados fornecidos pela própria SEMA ou pelo controle da própria SEMA. Então, isso precisa ser debatido, precisa ser analisado e ver até que ponto realmente vale a pena ou não você instituir, aprovar um projeto desta natureza, considerando aí a nossa prioridade, que é, sem dúvida alguma, blindar a nossa agropecuária e o nosso meio ambiente para que nós possamos ter cada vez mais representatividade econômica no Brasil e no mundo. Então, eu acho que ele é um tema polêmico, mas absolutamente necessário, desde que realmente tenha por trás ou de alicerce uma leitura técnica, de técnicos com relação ao atual cenário do prejuízo ou possíveis prejuízos causados por esses animais em nosso meio ambiente, em nossa agropecuária. Obrigada, professor Haroldo. Bom, essas discussões ainda vão seguir mais adiante, mas no momento agora acaba paralisando um pouco. Agora vamos para as eleições 2022. Como será que foi ontem, a terça-feira, o primeiro dia de abertura aí dos trabalhos oficiais dos candidatos? Começamos aqui por Mato Grosso falando sobre Mauro Mendes, aquele que tem aí mais de 50% do tempo, né, de TV e rádio. Nós temos imagens chegando aí para você sobre um ato ecumênico que marcou então o primeiro dia da campanha eleitoral rumo à reeleição.
E é claro que oração foi feita, mas também algumas outras palavras, né, em tom já de campanha política, pode ter sido a marca do lançamento da campanha de Mauro Mendes. Vou abrir aspas aqui, olha só. Tem até já críticas em relação à adversária Márcia Pinheiro. O governador disse o seguinte: quando ele monta uma chapa da prefeitura, porque a mulher do prefeito, o secretário do prefeito compõe a chapa, então ele montou a chapa da prefeitura de Cuiabá. Ele coloca a mulher do prefeito, o secretário do prefeito, ele é o coordenador dessa chapa. Então, acho que ele está montando uma chapa para concorrer na cidade de Cuiabá, disse Mendes, viu, gente? Esse foi o tom antes, claro, né, uma oração, um ato ecumênico, dando a bênção para o início dos trabalhos da campanha eleitoral, que não vai ser tão fácil assim não vai ser um WO, mas, Daniel, você agora com as palavras, a tua avaliação aí do início da campanha do governador Mauro Mendes. Em uma semana ele já mudou o tom, né? Você lembra que na convenção do União Brasil, que oficializou o candidato Mauro Mendes para a reeleição, ele disse que não levaria para a chapa, para a figura da Márcia Pinheiro, esse histórico do Emanuel Pinheiro, né? Deixaria de lado e que se concentraria nas propostas de governo para o estado de Mato Grosso, né? Ontem já na sede da União Brasil, durante esse ato ecumênico, o governador já citou Emanuel Pinheiro, já citou o secretário, citou que o Vander Lúcio é o vice na chapa da Márcia Pinheiro e já deu o tom, né, de que haverá esse enfrentamento, sim, esse embate. Todos nós sabemos que eles são desafetos, Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, e o governador não vai separar a figura da Márcia Pinheiro do próprio Emanuel. Ele disse isso durante a convenção para tentar amenizar os ânimos, mas nós sabemos que a campanha começa a pegar, começa a esquentar. A partir do dia 26 começa a propaganda eleitoral no rádio e televisão e a gente sabe que esse embate vai acontecer, ele não vai separar as duas figuras, né? Ele vai acabar trazendo para a arena política essa rusga, né, antiga que o Mauro Mendes tem com o Emanuel. Vamos esperar uma campanha que não vai ser fria, não vai ser fria, não, o embate vai ser quente, até porque o Edinho já vai falar disso daqui a pouco, né? O próprio jingle da Márcia já fala da fila dos ossinhos, dá aquela alfinetada, mas é isso aí. O próprio governador ontem já mudou o tom em relação ao que ele já havia dito no dia da convenção do União Brasil e a gente espera que nenhuma campanha política é de tapinha nas costas e de muita manifestação de tranquilidade em relação ao rival, né? A gente espera que aqui não seja diferente. Daniel, guarda o jingle aí na manga, daqui a pouquinho você pode até dar uma palhinha pra gente, tá bom? Vamos entrar aí daqui a pouquinho. Vamos entrar daqui a pouquinho nesse tema, viu? Professor Haroldo, olha só, o governador Mauro Mendes disse um pouquinho mais, viu? Quando ele foi questionado pelos jornalistas em relação à adversária Márcia Pinheiro, o governador disse o seguinte: não tenho apenas a primeira-dama da capital para enfrentar nas urnas. Mato Grosso tem ainda outros 2 candidatos tentando mudar esse discurso para tirar o tom de polarização. Claro, nós temos o pastor Ritela, nós temos o Moisés Franz, mas será possível mesmo que apenas o fato do governador já dizer aí, olha, tem mais outros adversários, além de Márcia, ela não é a única. Será que ele tentou nesse momento colocar a primeira-dama na mesma seara ou contingência eleitoral dos outros 2 candidatos que sabemos que tem apenas pouquíssimo tempo de TV, talvez não vai conseguir conquistar tantos eleitores assim, não sei. Será que ele tentou colocar ela na mesma seara dos outros, professor, sem muitas chances? Ou não foi nada disso? Não foi nada disso, inevitável. A polarização, tanto na esfera federal como na esfera estadual, ela é absolutamente inevitável. E o horário político vai reforçar isso. Se nós considerarmos que o Mauro Mendes tem praticamente 5 minutos de televisão, Márcia 3 minutos e os demais 17 segundos, né, nós teremos aí um embate muito mais ferrenho entre Mauro Mendes e Márcia Pinheiro. Agora, essa composição, essa colocação por parte do Mauro Mendes, que é uma chapa de Cuiabá, para reforçar Cuiabá, isso aí eu já havia dito lá atrás. Para você entender Emanuel Pinheiro, você precisa tentar exercitar pensando com a cabeça dele, né?
A cabeça de Manuel Pinheiro, ele não tem um pensamento curto, não, ele pensa longe, mas muito longe mesmo. E projeta de forma planejada, estratégica, né, com táticas muito efetivas, tanto é que conseguiu colocar aí a Márcia Pinheiro, sua própria esposa, como candidata a governadora do estado do Mato Grosso, mulher, traz um jingle que fala de mulher, de mãe, de esposa, né, reforçando a questão que eu já disse aqui, a questão social. Quer dizer, tudo isso é uma construção. Lembra do projeto político? É um projeto político que, se colar, vai dar trabalho para Mauro Mendes. Não tenha dúvida disso, vai dar trabalho para Mauro Mendes. E outra, ele ganha dos dois lados. De um lado, exatamente fazendo esse enfrentamento com o seu maior desafeto, Mauro Mendes, em todos os sentidos, colocando uma mulher contra ele, né? O país todo está realmente sensibilizado com isso, né? Com essa questão do social, da mulher, né? Do amparo, do acolhimento, né? Um país que está absolutamente fragilizado por conta de Covid-19, de uma série de coisas, né? De um lado ele coloca exatamente a mulher para enfrentar o Mauro Mendes e do outro lado ele consegue indiretamente eleger o próprio filho Manuel Pinheiro como deputado federal, porque vai para o partido MDB. Está entendendo? Tem a estrutura financeira para fazer a campanha do filho e a campanha da mulher para uma possível candidatura à prefeitura de Cuiabá nas próximas eleições. Está vendo como a coisa é muito mais do que aquilo que aparece? Né? É bem isso mesmo que eu estou explicando. Né? Se der certo como governadora, ótimo, todos eles vão ficar muito felizes. Né? Mas o projeto não tem perna curta, o projeto é um projeto político para Márcia Pinheiro. Se não der agora, lá na frente vai dar, por conta da musculatura criada politicamente exatamente nessa eleição, com estrutura do governo federal. Que foi uma das exigências feitas pelo próprio Manuel Pinheiro ao Lula para estar aqui para fazer o lançamento da campanha da Márcia Pinheiro como candidata a governadora de Mato Grosso. Está vendo? É muito maior. Então, esse tipo de raciocínio que a gente, enquanto analista, precisa ter para poder entender, né, os detalhes, né, da política e de que forma ela pode mudar de um dia para outro. A campanha mal começou e já tiveram algumas críticas de um para outro, né? E a gente acredita que realmente esse caldeirão vai ferver e vai ferver cada vez mais. Pode esperar que o ódio vai aparecer. Obrigada, professor Haroldo. E falando em ódio, gente, o que foi que aconteceu em relação aos jingles dos dois candidatos? Do governador Mauro Mendes, tem aí polêmica, da Márcia Pinheiro também, professor, não fica atrás. O que está acontecendo, gente? Olha só, o jingle, vamos começar falando do jingle da Márcia Pinheiro. Colocou uma letra que puxa uma certa sensibilidade de mulher, de guerreira, de mãe, daquela que acolhe, né? Não poderia ser talvez um jingle tão diferente, né, desse conceito, Daniel, de ter a mulher como acolhedora, aquela que alimenta. E aí, gente, veio, claro, uma cutucada daquelas em relação à fila dos ossinhos. Eu vou ler apenas aqui um trecho onde fica bem claro essa guerra com o governo de Mato Grosso, com o governador. Olha só, vamos embora, vem Mato Grosso. Onde tem fartura, não vai ter fila de osso. Vou repetir, onde tem fartura, não vai ter fila de osso. Um ataque direto ao governador. E aí, Daniel, conta pra gente, o governador deixou barato ou não? Ou já deu uma resposta aí para a candidata em relação à letra sobre o jingle, Daniel? A resposta veio de duas formas, né? Aliás, falando do jingle do governador Mauro Mendes, houve uma série de críticas aí, porque no refrão ele faz menção clara a um jingle muito conhecido por parte da população dos eleitores brasileiros, que é o jingle do Lula, né? Que foi usado na campanha do Lula em eleições passadas, que é deixa o homem trabalhar, agora ficou deixa o Mauro trabalhar. Esse é o refrão que realmente foi muito criticado aí pelas pessoas. Vamos ver qual dos dois gruda mais na cabeça das pessoas, né? O da Márcia eu também já tive condições de ouvir a música, a melodia, e no refrão principalmente é repetido muito, não a questão do ossinho, mas a de mulher batalhadora, governadora, guerreira, né? E a intenção é justamente essa, criar mesmo uma forma para que essa melodia fique martelando na cabeça do eleitor, né? Isso ajuda no processo ali de convencimento, né, das pessoas que vão votar no dia 2 de outubro. Agora, o contra-ataque principal por parte do Mauro Mendes veio na acusação
de que o plano de governo da Márcia Pinheiro teria usado 23 propostas do seu plano de governo de 2018. Né? E realmente a conversa já começou a ficar quente a partir daí. A gente destacou, a própria Luciana destacou, que o primeiro dia foi mais tímido, né, da campanha política dos dois, mas já com polêmica, já começando com acusações e alfinetadas dos dois lados. Né? Agora falando principalmente do jingle da Márcia, como você já destacou, eu acho que foi a linha esperada, seguida pela estratégia eleitoral e de marketing da primeira-dama, de reforçar, né, a imagem dela como mãe, como essa figura materna, como pessoa batalhadora, guerreira e que defende o social e defende uma gestão humanizada. Essa vai ser a linha seguida pela Márcia Pinheiro. É uma linha que nós entendemos, compreendemos como uma das formas, né, de conseguir aí absorver e também fazer com que o eleitor se convença a votar nela. Ela que se dedicou nos últimos anos a essa parte da assistência social fortemente, né, e vai conseguir e vai manter. Também tem que conseguir o voto feminino, que é maioria em Mato Grosso e no país todo, né? Isso é muito importante. Então, a estratégia eleitoral já está focada nesse grupo, nessa parcela muito expressiva do eleitorado mato-grossense. Obrigada, Daniel. Bom, o professor Daniel já trouxe aí algumas outras verticalizações desse assunto, já falou em relação ao plano de governo do qual o Mauro Mendes acusa Márcia Pinheiro de plágio, mas voltando à questão do jingle, o governador deu uma resposta, sim, para a primeira-dama. Ele disse o seguinte: olha, tem fila do osso em Cuiabá? Tem fila do osso em Cuiabá, mas a responsabilidade é de quem? É do governo ou da prefeitura? Se tem ossinho em Cuiabá, é porque a prefeitura não cumpriu com o dever social como deveria durante a pandemia, já colocando na conta da Márcia a responsabilidade por ter a fila do ossinho. Lembrando que o governo colocou o programa, o Ser Família emergencial, para a distribuição de renda aos mato-grossenses, professor. Mauro Mendes está coberto de razão. Essa responsabilidade é a responsabilidade da prefeitura, né? Ou seja, era a responsabilidade, a filha do Ossim, de Emanuel Pinheiro, né? O governo do estado, inclusive, paralelamente, colocou em prática algumas ações sociais no sentido de amenizar essa dor da filha dos ossinhos, que foi a doação de algumas cestas básicas, algum tipo de ação de amparo a essas pessoas que estavam ali. Mas a responsabilidade cabal é do município, da prefeitura. Essa é a verdade dos fatos. A gente precisa entender isso de forma clara. Com relação ao jingle, de uma pobreza, de uma falta de criatividade fora do comum, né? Qual a necessidade disso, inclusive considerando que Mauro Mendes é aliado, ou de certa forma, entre aspas, está apoiando o presidente Jair Bolsonaro, né, a candidatura aí, à sua reeleição à presidência da República. Cria-se um jingle absolutamente colado, plagiado da campanha de Marta Suplicy, na sequência do Lula, trazendo o mesmo refrão, o refrão que é a parte mais importante de um jingle, que é aquilo que fica na cabeça das pessoas, né? Eminentemente colado naquilo que foi feito lá atrás em duas eleições passadas de esquerda, uma do Lula e a outra da Marta Suplicy. Quer dizer, de uma falta de criatividade absurda por parte da coordenação. Isso eu teço críticas fortemente, né, com relação a essa equipe toda, que foi um desleixo absurdo, né? Sem nenhuma necessidade de você realmente buscar isso lá atrás, né? E fazer com que isso produzisse essa polêmica toda, considerando que as pessoas não querem nenhum tipo de vínculo. Imagina você ter um vínculo de um jingle com uma chamada, com um refrão que faz alusão à esquerda, ao Lula e à Marta Suplicy. Quer dizer, algo inadmissível em todos os sentidos, né? Acho que dá tempo até de arrumar. Dá tempo até de arrumar e propor um outro jingle, criar uma outra coisa, né? E parar com essa pobreza de criatividade. Eu, como professor de publicidade há 27 anos, eu nunca vi, de certa forma, um plágio tão chulo, tão desnecessário e fora de mão, né? Completamente desoportuno, fora, né, de uma estratégia de marketing que poderia ter sido muito bem aproveitada. A letra é bonita, a melodia é bonita, né? Agora, o refrão, vocês me desculpam, faz outro que realmente está péssimo.
Então, deixa o Mauro mudar de jingle, é isso? Ah, não tem é que deixa mudar, o Mauro gente. trabalhar? É. Até porque, professor e Daniel, vocês conhecem muito bem o marketing político do poder que ele tem. Agora, e aí, o que todo candidato deseja também é ter um jingle, um chiclete. O que é isso? É aquele que você ouve uma única vez e não consegue mais deixar de repetir o que você acabou de ouvir, né? Isso. Por enquanto, eu diria aqui que os jingles, eles nunca são apenas um, professor. Tem sempre no início da campanha, Daniel, depois acaba tomando um outro ritmo, um outro corpo, e aí vem mais criatividade, a identidade mesmo da campanha acaba virando aí, se transformando depois em uma outra letra, naquela chiclete que você ouve e você nunca mais esquece. O que aconteceu com esse jingle do Deixa o Homem Trabalhar? Foi forte, mas chega, é preciso agora, professor, ter mais criatividade, como Não o senhor é possível, disse, Luciana, uma outra coordenação. roupagem, porque desculpa, só não querendo interromper, só para concluir, porque o governador Mauro Mendes, ele tem a fama de trabalhar muito. Então, o deixa ele trabalhar, nem diria que se enquadra nesse perfil do governador Mauro Mendes. É claro que agora toda a campanha, o Tom, vai realmente colocar aí, professor, o fato de que quando ele assumiu o governo, a máquina estava no vermelho, os servidores estavam com a folha de pagamento em atraso, a RGA foi congelada depois, mas enfim, houve todo um trabalho empregado. Então, particularmente, eu nem defendo que esse jingle tenha cara da administração do governador Mauro Mendes. Luciana é uma coordenação que não é capaz de criar um jingle com criatividade singular, ímpar, para que realmente possa, né, vender a imagem, porque é vender a imagem. Mauro Mendes é um produto. Vender a imagem desse candidato, Mauro Mendes, ao estado de Mato Grosso, com uma nova proposta, reforçando os pontos positivos que ele teve durante a sua gestão. Se não é capaz de fazer um jingle, vai ser capaz de criar que tipo de estratégia de marketing, estratégia de inteligência estratégica, que tipo de inteligência estratégica essa equipe vai ter para poder fazer e desenvolver essa campanha. Eu acho lamentável essa situação, né? Extremamente lamentável. E acredito até o seguinte, que a própria coordenação de campanha poderia sim, né, criar outras alternativas, independente de jingles, para poder projetar o candidato Mauro Mendes. Isso serve também, inclusive, para a própria Márcia Pinheiro. O jingle não colou, não passa exatamente quem é Mauro Mendes, eu penso dessa forma. E para piorar a situação é o seguinte, esse jingle não foi só aprovado por Mauro Mendes, pode ter certeza. Isso aí reuniram a turma toda, eu mexo com isso há anos, né? Reuniram a turma toda, esse vai ser, aí vem o cara que criou o jingle, o diretor de criação, juntamente com o cara de atendimento da agência de publicidade, se foi agência eu não sei, mas as pessoas envolvidas com o marketing, o marqueteiro, coloquem por cá, no mínimo 7, 8, 10 pessoas, a cúpula ali, só os bambambãs da campanha do Mauro Mendes, esse vai ser o jingle, o que vocês acham? E todos aprovam? Existe a conivência de todo mundo aprovou. Ou não é possível que ninguém sabia que esse jingle fazia alusão à campanha do Lula e à campanha da Marta Suplicy lá atrás. Aí é de uma desinformação fora do comum, né? É apostar que o eleitor brasileiro tem muita memória Pelo curta, amor não de tem Deus, tanta assim, né? Mas está claro que a estratégia de marketing deles é tentar massificar a imagem do governador como tocador de obra, né? Como um homem trabalhador, como a Luciana disse, como uma pessoa que faz muitas obras de infraestrutura aqui no estado, né? Essa está sendo, eu acho, na minha opinião, que vai ser o mote da campanha aí do governador, já que ele está construindo hospitais, pontes, asfaltando. Então, essa imagem de tocador de obra, de infraestrutura, né, que está alterando aí a realidade no interior, é que a estratégia eleitoral e política vai se concentrar. Mas acabou por usar justamente no refrão uma menção muito forte ao Lula, ao PT, e as pessoas na hora já fizeram associação, né? Sobre a questão do ossinho, logicamente que, se for falar de responsabilidades, tem a questão municipal, tem a responsabilidade da prefeitura sobre isso. Mas essa fila do ossinho aqui em Cuiabá acabou ficando como símbolo, né, dessa crítica à gestão do Mauro Mendes em relação ao social, né? Daquela coisa, é o símbolo maior da teoria de que o Estado é rico e o povo é pobre, né? Então é nisso que a Márcia Pinheiro vai tentar pegar, né? Inclusive no jingle dela e na campanha política. E essa é a tônica correta, viu, Danilo? Sim. Né? Para a Márcia, essa é a tônica que realmente pode fazer a diferença na campanha.
Tá certo, professor Haroldo. Olha só, nós temos muito ainda, né, que falar sobre o primeiro dia da campanha eleitoral aqui em Mato Grosso, mas o tempo avançou demais. São 6 horas e 41 minutinhos. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos trazer muito ainda sobre a campanha eleitoral aqui em Mato Grosso.